Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Meu nome é Carlos. O que nos impede de ajudar uns aos outros? O que nos impede de progredir e até de colaborar, de certa forma, com o avanço intelectual, espiritual, físico, nosso e das outras pessoas à nossa volta? Eu começo esse vídeo fazendo este questionamento e ao longo do desenvolvimento das nossas ideias aqui, eu quero trabalhar um pouco essa expansão de consciência, para que você tente saltar de nível, de certa forma, em seus pensamentos. Eu me debruço a imaginar o porquê, de certa maneira, nós não é que a gente tem obrigação de ajudar uns aos outros. E quando digo isso, digo os próximos. Não estou falando de pessoas distantes. Talvez eu esteja distante de você, você de mim, mas eu estou falando das pessoas que estão próximas, não atrapalhar. Diz o ditado, quem não ajuda não atrapalha. Eu tenho 3 teses específicas a respeito disso. Uma delas é que a gente vicia no nosso próprio método de pensamento. Isso é a prova de que realmente nós estamos dentro de um quadrado, de uma forma de pensar. Eu acho que isso é o arquétipo. E nós podemos pular esse quadrado de outra forma, né, para outro quadrado, com outra forma, né, geométrica da vida, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo para a gente entender. Se eu tenho um quadrado, eu posso ir para um círculo, né? E nessa forma de desenvolvimento mental é onde eu quebro paradigmas, eu quebro as possibilidades de minha forma de pensar. E então eu primeiro começo a me observar e percebo minhas crenças limitadoras. Eu percebo tanto que eu sou, de certa maneira, limitado. E dentro dessas limitações, eu realmente passo a ver e acreditar e entender, seja com catarse, seja com reflexão, seja de alguma maneira, vamos dizer assim, meditativa, mas eu crio a maturidade de encarar as coisas que eu fiz, os resultados que eu estou tendo, e aí eu começo nessa possibilidade de imaginar as minhas faltas. Quando eu imagino as minhas faltas, eu começo a perceber que posso adquirir qualidades que antes eu não tinha. E é por isso que eu chamo esse vídeo de ajudante do rei. Cleópatra é a ferramenta de poder, né? É aquela primeira dama perfeita de 2 impérios. Aquela primeira dama que tem seu império, mas não que divide o império do seu homem. Esse auxiliar do rei, o ajudante do rei, é um arquétipo, um tipo de meditação diferenciada que eu quero trocar essa ideia, mas talvez esse assunto seja extenso, né? E eu quero chamar a atenção primeiro, os vícios mentais. Foi o primeiro item que eu falei para vocês. A gente é viciado na nossa própria forma de pensar. O segundo, eu acredito que seja simples, porém tão importante quanto. É o ato de comparação. Existe uma coisa que diz assim: se compare, mas não imite. Isso quer dizer que assim, use certas diretrizes que são padrões em cada profissão, em cada aspecto de possibilidades. Porém, diz o ditado, não imite. Não imite o quê? A personalidade, a persona. Você pode, de certa maneira, e acho que as pessoas tendem a fazer isso, através de fotos. Hoje no Instagram isso fica muito claro. Então a pessoa, ela não imita fatores importantes que levaram aquela pessoa a vencer. Ela imita atitudes corporais, físicas, aparência. Muito externo, vamos dizer assim, e pouco interno. E a proposta dos arquétipos, às vezes, é você pegar o programa todo. E aí você vai, de certa maneira, entender
Por exemplo, se eu pergunto, o que levou aquela pessoa ao sucesso? O que levou aquela pessoa a dar certo? Aí eu vou perceber que ela estudou bastante, que ela trabalhou mais que as outras, que ela se tornou o que eu sempre digo aqui para vocês, extraordinária, que ela se tornou importante, uma pessoa importante, que é aquela que importa muitas possibilidades para dentro de si. Então ela aprendeu a importar, se importar com as coisas que você fala, então ela importa aquilo ali. Quando você vê que você conversou com alguém e ela mudou o jeito de pensar, de falar, de agir, e você vê que foi por conta do que você falou, é porque ela importou seu conhecimento para dentro dela. O próprio Jesus fala, né, que aquele que diz que me ama, siga as minhas palavras, né? Porque não adianta você imitar um cristão, imitar alguém espiritual, religioso, sem você ter realmente se importado com a filosofia, com o conhecimento. Então você vai ter aquela aparência de gente que se diz salva, eu estou salva porque eu aceitei Jesus, mas não importou a filosofia, os princípios, o conhecimento cristão para dentro de si. Como que essa pessoa pode se dizer assim? Então esse processo de comparação, se vocês meditar um pouco sobre isso, vocês vão falar, nossa, o Carlos trouxe um aspecto que eu não tinha pensado. O vício no meu modo de pensar, que eu preciso quebrar, trocar, girar ao contrário, de outro jeito, de outra forma. E também o meu método de comparação, eu olho para fora e imito. Tem uma parte boa, volto a dizer, quando você imita todas as possibilidades que aquela pessoa fez. O terceiro item é a repetição. Um dia ser exatamente igual ao outro e 300 dias no ano ser igual ao outro e a gente ir, de certa forma, imitando aquilo. No time que se ganha, que está ganhando não se mexe, diz o ditado, né? Mas realmente o time tem que estar ganhando. Agora, se o time está repetindo as mesmas experiências, primeiro que você vem aqui num curto espaço de tempo de 80 anos, vamos dizer assim, a média das pessoas em geral, no máximo 80. Alguns, né, passam muito mais do que isso. Mas, vamos dizer, você vem aqui 80 anos. Ele é caro uma coisa chamada tempo. Tanto que você vende seu tempo para ganhar dinheiro, para sobreviver. E esse sobreviver tem que ser para viver. Não somente sobreviver. Então, se você vive sistematicamente repetindo o ato de sobrevivência, vai lhe custar muito caro lá na frente. Você vê que você deixou de viajar, de se unir a outras pessoas com outras possibilidades, de ajudar, um processo talvez mais intelectual do que material. Quando se fala muito em ajudar, a nossa mente, viciada em pensar, já pensa no dinheiro. E muitas vezes você tem que emprestar e dar conhecimento para as pessoas, né? Para que ela use por um tempo um conhecimento, depois ela evolua e cresça e vá além do que você foi. Essa é a sina dos professores e dos mestres, os alunos se tornarem melhores do que o próprio mestre, para que um dia o próprio mestre aprenda com esses alunos. E eu trago essas 3 questões para vocês para chegar no ajudante do rei, que eu falei no comecinho do vídeo. Imagine comigo, para você entender bem este arquétipo que eu vou falar para vocês. Imagine o seguinte, o ambiente que o rei está, palácio, um ambiente enorme, arejado, de alta possibilidade de engenharia, a melhor do reino, uma temperatura agradável, roupas que a população não tem acesso, de tecidos, né? Ou seja, tudo do bom e do melhor o rei desfruta. Mas ao lado deste rei tem alguém que, de certa forma, usufrui de tudo isso. Usufrui do mesmo espaço, do mesmo ambiente, come na mesa do rei, se alimenta das mesmas coisas que o rei come. Ele só não é chamado de rei, mas ele tem todo o tratamento e a importância do rei.
Este ajudante, este conselheiro do rei, aonde quer que ele vá, as pessoas o olham como, olha, o conselheiro do rei. Ele tem uma importância social, ele tem um prestígio, um respeito na sociedade. Generais respeitam porque, de certa maneira, o temem porque ele está ao lado do rei e qualquer palavra que ele fale, o rei ouvirá. Nem sempre o general tem que marcar o horário para falar com o rei ou a reunião dos generais do exército com o rei. E ali está, entre aqueles militares, guerreiros, ali do lado do rei está este conselheiro, este humilde conselheiro, que com sua mente, com sua capacidade intelectual, é capaz de influenciar decisões, participar de decisões tão importantes quanto o rei. E nessa escala de arquétipos, falamos o rei como o topo da pirâmide apenas como um exemplo daquele que primeiro quer reinar e ser servido ou ser aconselhado, ou aquele que realmente está tendo todos os benefícios materiais de um rei, que não tem, de certa maneira, não é essa ponta da pirâmide que é o rei, mas que tem tanta importância quanto o rei. Agora que eu exemplifiquei o ajudante do rei, eu chamo a sua atenção para você pensar o seguinte: quais são as qualidades do arquétipo do ajudante do rei? Com certeza é uma pessoa refinada, educada, elegante, sabe se posicionar em seu lugar, ou seja, ele sabe se anda do lado direito ou do lado esquerdo do rei. Ele sabe que quando o rei caminha, ele caminha 1 metro atrás. Ele nunca passa à frente do rei, a não ser que seja para o protegê-lo, para ser como um guarda-costa, alguma coisa nesse sentido, proteger de algum arremesso, alguma coisa contra o rei. Mas fora isso, ele jamais passa na frente do rei. Tendo isso, a gente imagina assim, que também no tempo vago o rei está em seu ambiente privativo dentro do palácio e o conselheiro também. Enquanto o rei engenha as possibilidades do seu reino, o conselheiro engenha as possibilidades de ajudar o rei a chegar neste lugar. E agora imagine que você tenha sua família e pessoas à sua volta e que as pessoas que estão em volta você seja o rei da sua família ou a rainha e as pessoas em volta tenham que ajudar você a chegar lá. Você já parou para pensar aonde você pode chegar quando você tem bons ajudantes, bons conselheiros à sua volta? Entende? Mas primeiro eu preciso experimentar o que é ser um bom ajudante. Para ser porque funciona mais ou menos assim. Mas antes eu queria chamar a sua atenção para uma coisa chamada lado intuitivo. O lado intuitivo eu chamo de direcionamento. O rei, apesar de receber os conselhos desse ajudante, ele segue um direcionamento, ele tem uma meta principal, seja aumentar seu reino, seja estabilizar seu reino, seja fortificar seu exército. Então, ele vai, de certa maneira, desenvolver, pegar esses conselhos, mas ele vai seguir o seu direcionamento. Então, é mais ou menos assim, na escada dos arquétipos, nós vamos falar assim, as qualidades do ajudante do rei primeiro, depois o rei. Entende? Num tabuleiro de xadrez nós vemos várias peças, todas trabalham prol do checkmate. Às vezes perdemos cavalos, às vezes perdemos peões, bispos, perdemos uma torre, mas conseguimos elaborar, às vezes com a rainha, um checkmate. E às vezes temos que colocar a rainha em risco
para dar o checkmate. Se você joga xadrez, você vai entender isso que eu estou falando. Mas para quem não joga, é mais ou menos assim. Ser o rei na hora errada implica em derrubar um reino inteiro. Então, ter essa responsabilidade nas costas não é fácil. E o ajudante do rei, com a queda do rei, ele também cai. Por isso a sua importância, por isso a sua preocupação com a vida. Simbolicamente, aqui, o rei, no momento, é a nossa vida. E você é o ajudante deste rei, deste reino chamado vida, sua própria vida. Se tornar o próprio ajudante é pegar o personagem que você como ser espiritual que está aqui, que é eterno, que viverá para toda a eternidade, que vivia antes, e você está vivendo este personagem. E a sua missão aqui, no momento, é fazer o melhor possível com este avatar, com este personagem fictício. Eu gosto de um pensamento e eu quero dividir com vocês. Se você chegou até aqui, por favor, coloque, asterístico pensamento. Só para mim saber com quem que eu estou conversando, quem que chega até o final. Asterístico pensamento. Para mim funciona assim. Nós, quando vemos aqui, a gente tem a falsa ilusão de que seremos eternos, correto? Isso já é um fato. Tudo bem, a gente não precisa pensar a todo momento que a gente vai embora daqui. Ok. Porém, o que eu chamo a sua atenção é por que eu não posso transformar este personagem em algo especial? É a minha pergunta. Vamos supor, por que eu não posso fazer esse personagem hoje se vestir diferente de forma consciente, manipular isso? Agora imagine você no passado. Lá atrás existia uma pessoa que morava num lugar, tinha uma casa, tudo aquilo dissolveu. O tempo passou, você está em outro lugar, perto de outras pessoas. Onde está aquela realidade que passou lá atrás, anos atrás? Não, para pensar comigo. Faz uma reflexão. Aonde está aquela pessoa que morava naquela casa, que tinha aqueles móveis? Hoje você está em outro lugar, tudo dissolveu. Se tudo dissolveu lá atrás e hoje existe outra realidade, por que você não pode imaginar que possa lá na frente existir outra realidade que, ao invés de dissolver, ela se materializa? Conseguiu compreender isso? Volte lá atrás e veja alguém e uma realidade que dissolveu. Um corpo que não existe mais, seja o da infância, por exemplo. A casa dos pais, tudo aquilo, e você criou essa realidade que está aí hoje. Agora, você pode criar outra realidade? Eu acredito que sim. Aliás, a mudança de arquétipo serve para isso. Mudança de padrão, vamos dizer assim. Então, mas seja humilde no sentido de desenvolver primeiro esta primeira habilidade, que é o de ajudante de si mesmo, ajudante da sua própria vida. O rei é o personagem fictício e temporário. E o ser eterno é o ajudante do rei. Que ele, se o rei for teimoso, insistir no erro, o ajudante irá avisá-lo. Olha, seu reino irá cair, a casa vai cair. Sabe? Às vezes tem um ajudante, para dar um exemplo, é assim, que é esse inconsciente nosso, ou lá dentro diz assim, olha, vamos fazer um pouco de exercício, vamos emagrecer um pouco, só comer isso aí vai fazer mal, só fumar, para de beber, não bebe tanto, não bebe, dirigir e beber não combina, vai acontecer alguma coisa. O ajudante fala. E o rei, que é o ego, faz o quê? Desobedece. O ego humilde, ele obedece o conselheiro. Fala, faz isso que você vai vencer. Faz isso que você chega lá. E às vezes o ajudante é calado. O rei vira e fala, cale sua boca. Então eu pego o carro, eu dirigi, aí eu chego ali, dou de frente com a blitz da polícia. Aí o policial fala, encosta. Só para que o
o etilômetro, o bafômetro, né? Sopra o bafômetro. Aí o policial pergunta, você bebeu hoje? Bebi. Aí você já olha pro conselheiro e o conselheiro faz aquela cara tipo, eu te avisei, eu falei para você não fazer. Aí o policial recolhe sua habilitação, te dá uma multa de R$3.000 e você volta para casa de Uber a pé. E aí você demora, certos reis apanham muito para entender que tem que escutar o ajudante do rei. Mas lembre-se das qualidades do ajudante do rei. Quais são elas? Né? Espero que essa reflexão tenha te provocado, trazido algo a você. Um questionamento e um entendimento. Vou fazer uma live só sobre isso, a gente vai bater um papo sobre isso, mas já fica aqui já os primeiros insights, as primeiras ideias sobre isso, ok? Serenidade profunda em seu coração. Eu me torno você. Gratidão por sua presença aqui com a gente. Venha para a escola de membros, se torne um ajudante do canal, para que a gente possa comprar melhores equipamentos. Tudo que vem do YouTube eu gasto tudo em equipamentos. Eu não preciso do YouTube, eu tenho meu próprio trabalho. Graças a Deus financeiramente estou estabilizado. Eu realmente não preciso. Porém os equipamentos são caros e a gente quer melhorar a qualidade do conhecimento que chega até vocês. Tá? Livros eu até tenho condição de comprar, mas algumas câmeras, alguns microfones são realmente muito caros. Agradeço por sua compreensão, obrigado a todos os membros que têm ajudado e colaborado aqui com o canal. Isso tem ajudado a gente a crescer e a melhorar o conteúdo para vocês. Muita paz a todos vocês.